Oi pessoal, aqui é a Stephanie e no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre os piores livros, né, as piores leituras e as decepções de 2024. Agora eu tenho um microfoninho, então ninguém me segura mais. Talvez eu ainda leve um tempo pra me acostumar, porque eu não estou realmente habituada a isso aqui, mas conto aí também com o feedback de vocês, né, se não tiver legal vocês me falem, eu vou me acostumar também com essa coisa de ou ficar aqui segurando ou colocar aqui na roupa. Ainda não me senti muito confortável fazendo isso, então por isso que eu tô aqui. Eu sei que é uma coisa super normal e comum pra todo mundo, mas enfim, pra mim é uma coisa nova, então eu tenho que me acostumar ainda, tenho que me adaptar, mas a gente vai se entendendo, tá? E bom, esse vídeo ele é autoexplicativo, né? Chega nessa época de fim de ano, a gente sempre tem listas, a gente sempre tem reflexões que a gente faz sobre aquilo que a gente leu durante o ano, e é sempre uma lista mais fácil de fazer e eu acho isso ótimo. Quando eu acho fácil de fazer ou quando eu consigo chegar a essa lista antes do ano acabar, eu acho sempre muito bom, porque significa que eu tive poucas leituras ruins, que eu tenho poucas coisas pra falar, e eu acho isso bom, porque sinceramente não gosto de ficar falando mal de livro não, sabe, gente? Não é uma coisa assim que, nossa, eu adoro fazer vídeo, eu adoro fazer resenha negativa. Não, na verdade eu prefiro 1000 vezes falar bem dos livros, mas essas farofinhas de fim de ano sempre são boas, então por isso que eu, sempre que consigo, faço esse tipo de conteúdo, que eu acho divertido de fazer também. Mais uma vez eu não tive, assim, muito livro ruim, né, durante o meu ano de leituras, então eu fico feliz com isso. Então hoje a gente vai falar aqui de 5 livros que ou foram muito ruins ou foram decepções, tá? Então acho que a gente tem 3 livros aí que eu consideraria livros bem ruins e outros 2 que pra mim eles são decepções e não necessariamente livros ruins, porque uma decepção não necessariamente significa que o livro é ruim. Às vezes eu só me decepcionei por algum motivo, eu tinha expectativas que não foram atendidas. Então assim, sem mais delongas, gente, já quero começar pedindo pra você se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito. Eu passei um tempo longe, né, aqui do YouTube, mas estou voltando agora com vídeos com mais frequência, estou fazendo mais vlog, porque essa é realmente a minha intenção, eu quero focar mais nos vlogs, mas também não deixo de fazer vídeos, né, não quero deixar de fazer esses vídeos aqui de vez em quando, né, então se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal caso você não seja inscrito, e já aproveita pra deixar um like no vídeo, também porque me ajuda bastante na divulgação. Bom, gente, em 2024, eu já comecei o meu ano com um livro que entrou aqui pra essa lista de piores, que é nada mais, nada menos do que A Empregada. Eu esqueci o nome da autora, Frida alguma coisa, Frida McFadden, alguma coisa assim. Nenhum desses livros, gente, eu tenho físico, tá? Então vou só colocar a capa aqui pra vocês verem. E esse foi um livro que, obviamente, já conhecia, porque é um livro super hypado, foi super hypado aí em 2023, ainda né, agora em 2024 também, porque vieram várias sequências e a autora tá bombando, escrevendo 50 livros por ano, aquela coisa toda. E parece que ela quer gabaritar todas as profissões, é professora, é empregada, é estudante, é não sei quem, enfim. Esse livro eu li logo no começo do ano, como eu falei, e foi no clube que eu participo, né, no clube literário que eu participo, que é o Piquenique Literário. Uma coisa ficou muito marcada comigo, que praticamente ninguém lá do clube gostou desse livro, né, e eu fui uma das pessoas também que não gostou. Até achei que a discussão, ela foi pra um lado que, assim, não esperava. As pessoas, elas acham que, assim, sabe aquela coisa do it's not that deep? Foi meio assim, eu vendo as pessoas comentando, gente, acho que vocês estão indo um pouquinho além, né? Começaram a falar sobre todo um rolê de machismo e feminismo e não sei o que, umas coisas, e eu assim, tudo bem, é bom que a gente possa refletir, né, sobre tudo que a gente lê, mas também, ao mesmo tempo, eu não acho que a autora, ela queria aprofundar tanto, sabe? Eu, assim, a minha visão sobre esse livro é uma grande farofa, não foi uma coisa assim, era pra ser uma coisa rasa mesmo, na minha visão. Era pra ser só um livro thriller, em que quase nada faz sentido. Tem uns acontecimentos que eu falei, não é possível, né? O final, principalmente, pelo amor de Deus, o que é aquilo? Realmente é uma coisa, assim, muito fora da realidade. É uma coisa que não tem condições de alguém achar que aquilo acontece na vida real. Tem alguns pontos que a gente pode falar, não, isso aqui é uma situação comum na vida real. E foi justamente sobre essas questões, né, que eu não vou dar spoiler aqui, mas essas questões, assim, mais parecidas com a vida real, que as pessoas entraram em discussões extremamente profundas lá no dia da discussão que a gente fez. Então a galera ficou levou bastante a sério muita coisa que foi abordada. Eu já só dei muita risada, gente, não porque... E eu lembro que que houve também essa coisa de tipo, você está rindo enquanto tem pessoas que realmente passam por isso. Tipo, gente, calma, it's not that deep. Eu acho que realmente aqui é uma ficção que retrata, sim, algumas coisas que acontecem na vida real, mas também que o rumo que as coisas vão tomando, é tão absurdo que eu não tinha como não dar risada, porque eu falava, gente, não é possível que a autora tá fazendo isso. Não é possível que ela realmente tomou essas decisões, escolheu levar as coisas pra esse caminho. Então, por isso que eu dei risada, eu terminei o livro rindo, não porque a situação, se acontecesse na vida real, seria engraçado, mas é justamente porque é ficção e é extremamente absurdo. Não deu pra mim, não vou continuar lendo, não quero saber mais o que acontece com essa empregada. Agora eu acho que eu vou mexer um pouco no vespeiro,
Porque um outro livro, eu acho que A Empregada não tem, assim, um fandom. Tem muita gente que gosta, tem muita gente que não gosta, e é isso. Mas tem um outro livro que também foi muito hypado durante 2024 e que não foi pra mim. Esse, ele entra tanto como um livro que eu particularmente acho ruim, quanto uma decepção, porque eu estava colocando muita expectativa nessa história e não funcionou de jeito nenhum comigo, que foi Cleópatra e Frankenstein. Tem muita gente que gosta desse livro, mas, gente, não deu. Eu quase abandonei esse livro porque eu tava achando ele muito chato. E geralmente quando eu abandono livros é assim. Livros que eles não estão, sabe, não tá me causando nada, eu vou e abandono, geralmente. Então esse livro, ele tava assim. Não estava me causando nenhum tipo de sentimento. Eu tava achando um grande nada, um grande, assim, tédio, querendo abandonar, mas falei, não é possível que esse livro não me traga absolutamente nada, com tanta gente que fala, né, dele, assim, fala tão bem, eu falei, não é possível. Então eu vou continuar, e fui ali me forçando. Não sei se eu me arrependo, porque foi bom saber, né, até onde ia ali o negócio, mas ao mesmo tempo, assim, foi isso, né, eu terminei de ler e falei, tá. Porque eu esperava ver, assim, um aprofundamento de relações. Eu esperava ver uma coisa meio Sally Rooney, né? Porque as pessoas, elas comparavam muito. Eu tenho meus problemas com a Sally Rooney, tem alguns livros dela que eu não gosto muito. Na verdade, tem um livro só dela que eu não gosto muito, os outros eu gosto, os que eu li. Gente, a Sally Rooney, sim, consegue, sabe, trabalhar relações e aprofundar relações de uma maneira interessante, ainda que ela esteja apenas falando ali da vida das pessoas, elas indo pra lá e pra cá. No caso de Cleópatra e Frankenstein, eu não consegui ver nada de aprofundamento de nada. Assim, todo mundo insuportável, chato, desinteressante, pessoas que não me davam vontade de realmente de continuar lendo, porque eu falava, o que essa pessoa tem, sabe, o que vai me trazer eu continuar acompanhando a vida desse ser humano aqui? O nome do livro é dos dois personagens principais, Cleópatra e Frankenstein. Ok, mas aí logo no primeiro, sei lá, no terceiro capítulo, segundo, terceiro capítulo, a autora já começa a falar do amigo da Cleópatra, que é não sei quem lá, e começa a falar umas coisas que, gente, o que eu quero saber desse amigo dela? Não me interessa. Eu quero saber da Cleópatra, do Frankenstein, não quero saber desse cara. Eu tô nem aí pra ele, entendeu? Então, pra mim, faltou muito isso. Ela estabelecer melhor quem são esses dois personagens e depois trabalhar os personagens secundários. Não, ela coloca um personagem secundário completamente irrelevante logo no começo da história e eu fiquei, tá, mas Mori, que outro personagem bem chato, insuportável. Olha, sério, tem livro que eu termino de ler, eu não gosto, mas eu entendo porque as pessoas gostam. Agora, esse aí realmente pra mim não faz sentido. Agora vamos falar de uma decepção, que não necessariamente foi um livro tão ruim, assim, que eu achei tão ruim. Não dei uma nota super baixa, mas foi bastante decepcionante pra mim, que é o Já Que Você Perguntou, não lembro o nome da autora, mas esse livro é um romance que tá levemente hypado, eu acho. Ele fala aí sobre uma história de meio que segunda chance, né, romance de segunda chance, que é uma coisa que eu gosto muito. Adoro romance de segunda chance, mas mesmo ele tendo um trope aí que eu gosto bastante, não funcionou. Esse livro, ele, pelo que eu entendi, ele, depois eu fui dar uma pesquisada até sobre isso, ele se baseia, ele é meio que uma fanfic, porque ele se baseia numa história real, de uma entrevista que o Chris Evans, né, deu pra uma repórter, e aí a autora criou literalmente uma fanfic em cima dessa história, que, né, tinham rumores ali de que coisas tinham acontecido e tal. Eu até comecei a ler a entrevista do Chris Evans, mas eu não sei por que eu não li tudo. Foi uma entrevista que ele deu, sei lá, em 2011. Essa entrevista fez com que ela tivesse essa ideia. Uma repórter que entrevista um ator muito famoso, muito bonito e tudo mais, que ele está ali numa fase não muito boa da vida dele, mas que ele tá tentando voltar, né, aquele sucesso, aquele estrelato todo. E ela faz essa entrevista, só que ela já tinha feito uma entrevista com ele anos atrás. Então eles se reencontram agora. Então por isso que eu tô falando que é um romance de segunda chance. Gente, que livro deprê. Eu achei esse livro muito deprê. Eu tava esperando ali um negócio, assim, sabe, uma comédia romântica, um romancinho leve, fofo. E assim, meu Deus, depressão. O ator em questão, eu já não lembro o nome de ninguém, mas o ator em questão, ele já tá, tipo, meia idade, assim, né, quando ele deu essa entrevista, ele tava ali no auge, né, da fama e da beleza dele, galã e tal, e agora ele já tá numa fase, assim, se eu não me engano, ele tá recém-divorciado, alguma coisa assim, ele tá meio tendo problema com bebida, sabe, aquela coisa, assim, que acontece bastante em Hollywood, né, eu fiquei depressiva, falei, o que tá acontecendo? Eu vim aqui ler um romance, eu não quero saber de depressão, coisas pra baixo, entendeu? Quando eu fui ler esse livro, eu não estava esperando isso, e ninguém tinha falado que tinha isso no livro, eu tava com as expectativas alinhadas com o que eu tinha ouvido falar. Tem romance, tem umas coisas meio engraçadinhas, até tem, né? Porque o livro ele fica voltando, né, no tempo pra mostrar um pouco da entrevista tantos anos atrás lá, que eu já nem lembro mais quanto tempo atrás. Tem umas partes legais, leves, mas quando vem pro presente é só depressão. Não foi isso que eu pedi, foi uma grande decepção pra mim. E também, assim, um livro muito longo, tá? Um livro que tem, sei lá, quase 400 páginas, se eu não me engano. Não gostei também, achei que ele podia ter umas 150 páginas a menos que ia dar pra contar a mesma história. Dando continuidade à nossa lista, o penúltimo livro que eu considero aí
achei um livro muito ruim. Acho que foi o pior do meu ano, junto com Cleópatra e Frankenstein, porque eu dei a mesma nota pros dois. Para o Inferno, da Leigh Bardugo. Esse é o segundo livro da série, trilogia, já nem sei mais o que vai acontecer com essa série, que é aquela lá da Alex Stern, que o primeiro livro é o Nona Casa. Esse aí, eu estava com expectativas de gostar, mas, gente, também um livro em que, assim, poderia ter muitas páginas a menos, muitas páginas a menos. É um livro bem longo, é um livro em que a história não anda, basicamente é isso. A gente tem um mote principal, né, algo que vai ali acontecer pra dar um pontapé inicial pra história. Obviamente a história vai girar em torno disso, porque é o pontapé inicial da história, então é de se esperar que a história vá focar um pouco nesse problema que foi criado no final do primeiro livro. Mas aí, basicamente, a autora perde tempo demais nesse problema. Então, realmente, no livro, a única coisa que acontece é a resolução desse problema. Muitas e muitas páginas para resolver esse problema, que não precisava de tudo isso. Eu acho que no primeiro livro tem tanta coisa acontecendo que eu até fiquei assim, ó, confusa com tanto de acontecimento e personagens e, né, ela explicando ali a magia, como que acontece, a mitologia, não sei o que. Eu fiquei meio tonta, assim, com tanta coisa. E aí, esse segundo livro, ele é o total oposto disso. Não tem desenvolvimento de nada a não ser esse problema. Realmente não vai pra lugar nenhum. Da onde a gente sai no começo do livro é aonde a gente permanece no final, tirando que ela resolve o problema. Não foi pra mim mesmo. Esse é o livro aquele livro que a gente chama de filler, né? Ele tá ali só pra tapar um buraco, só pra encher linguiça. Não sei quantos livros a Leigh Bardugo ainda vai escrever nessa série. Se for uma trilogia, realmente ela só escreveu esse segundo pra encher linguiça. Pra falar que fez uma trilogia, mais uma, né? O que é muito estranho, porque ela tem duologia, né? Six of Crows é uma duologia. Eu sei que ela sabe escrever uma história com começo, meio e fim em só 2 livros. Então não precisava ter feito o que ela fez no segundo livro. Você é melhor do que isso, Leigh Bardugo. Você é muito melhor do que isso. E o último livro da lista que eu separei aqui é um livro que eu gostei, tá? Então esse é um livro que eu não é um livro que eu não recomendo, não é um livro que eu não gostei, que eu achei ruim, mas esse foi um caso mesmo de decepção. Como eu gostei muito do primeiro livro da autora que eu li, ele chegou a entrar pros melhores do ano, né, no ano passado, 2023, eu estava com expectativas altíssimas pro novo lançamento, né, da autora. E aí quando eu li, me decepcionei muito. Ainda que eu tenha achado um livro bom, um livro ok, mas nem se compara com a minha primeira experiência que eu tive com ela. E o livro é A Love Song for Ricky Wilde, da autora Tia Williams, que é uma autora que já foi publicada aqui no Brasil, acho que tem 2 livros lançados dela aqui, e um deles é 7 Dias em Junho, que é um dos meus romances favoritos, um dos meus romances contemporâneos, né, atuais, dos últimos anos, favoritos. Eu amei muito esse livro, então eu tava com muita expectativa pra essa nova história dela, simplesmente não rolou, gente. Eu vi que a editora, acho que é a Record, se eu não me engano, a Verus, acho que é o selo Verus que vai trazer, já anunciou que esse livro vem aí. Ele é um romance com uma pitada de realismo mágico, tá? Ele tem um elemento ali de realismo mágico, que eu não vou falar qual é pra não estragar a experiência de quem for ler, que eu acho que é uma coisa que ela aparece como uma revelação da história. E é uma coisa que eu gosto, uma coisa que eu gosto bastante. Não é um elemento estranho pra mim, é um elemento que eu já vi várias vezes, vários livros, gosto bastante, mas que pra mim não funcionou. É muito difícil falar o porquê que eu não gostei desse elemento, sem revelar o que ele é. Mas a maneira como ela trabalhou esse elemento na história, não achei legal, e não me convenceu. E a gente tem algumas partes do livro que são de uma época específica. É uma época específica do lado dos Estados Unidos, é uma parte da cultura dos Estados Unidos muito específica, que eu tinha zero conhecimento, e que mesmo a autora abordando bastante esse tema, trazendo bastante essa cultura no livro, não foi o suficiente para que eu entendesse muita coisa. Então eu fiquei meio perdida. E aí eu fiquei, tipo, né, sem entender muito bem. Depois eu li algumas resenhas, as pessoas falando que ela tava fazendo ali uma homenagem. E eu entendo, porque é um livro escrito por uma mulher negra, com personagens negros, e essa parte da cultura que ela traz também tem a ver com a cultura afro-americana, né? Então, eu não acho que ela trabalhou bem o suficiente para que a gente que não tem esse conhecimento passasse a se interessar por aquilo. Entendeu? Que ela resolveu trabalhar. Então, acho que é um livro que faz bem o seu trabalho de fazer uma homenagem, mas que eu acho que pra mim, assim, não funcionou muito bem, porque eu tava mais interessada no desenvolvimento do romance, não teve tanto, mas eu achei um livro ruim. Também, mais um livro, gente, olha, essa é uma reclamação pra quase todos esses livros da lista. Mais um livro muito longo. Acho que o único que eu não tenho essa reclamação é A Empregada, que realmente é um livro que você lê assim, muito rápido. Mas todos os outros eu acho que são livros longos demais. Mas, como eu falei, quando ele chegar aqui no Brasil, leia. Se você gostou de 7 Dias em Junho, esse livro ele não trabalha as mesmas coisas que 7 Dias em Junho, tá? É um livro bem diferente. Ele é um romance, sim, mas ele trabalha outras coisas. Ele não tem a intenção de fazer aquilo que foi feito em 7 Dias em Junho, então já saiba disso. Saiba que, assim, é um livro bom, é um romance bom, mas esses outros elementos, pra mim, deixaram um pouco a desejar.
Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você amou muito algum desses livros que eu falei aqui, gente, tá tudo bem. A leitura, ela é plural, né? Ela é subjetiva. Gosto é subjetivo. Muitas vezes você pode amar um livro e odiar. Do mesmo jeito, eu também amo livros que vocês também odeiam e tá tudo certo. Então aqui é só mesmo pra gente começar com esse clima aí de fim de ano. Não quis começar com esse vídeo. Ainda tenho pelo menos mais um vídeo com essa temática de fim de ano pra postar. Aí ano que vem a gente conversa só sobre os melhores, porque eu gosto de esperar até o último momento pra ver se vai aparecer algum livro que possa entrar nessa lista. Mas dos livros que eu estou lendo hoje, eu não acho que nenhum eu vou dar uma nota muito baixa, eu vou considerar uma decepção ou um dos piores do ano. Então por isso que eu resolvi já fazer essa lista aqui pra vocês, tá? Mais uma vez, queria lembrar você, né, de deixar um like aqui nesse vídeo caso você ainda não tenha feito isso e também de se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. A gente se vê no próximo vídeo, então um beijo pra vocês e tchau!